Olá, eu sou Cleonaide, eu sou psicóloga, filósofa. Se você ainda não está inscrito no meu canal, faça a sua inscrição, deixe o seu comentário e logo que possível eu vou estar respondendo a esses comentários. O tema que eu quero conversar com você hoje é sobre a questão de amor e limite. Amar não é um processo natural. O amor é um processo que é construído no longo de uma vida. Então, na arte de educar, tanto na perspectiva educacional, como na perspectiva de pai e filho, na relação familiar, a educação ela tem um lugar primordial na formação de um indivíduo. E eu quero fazer um breve comentário a partir do grande filósofo Immanuel Kant, quando ele tratou sobre a educação e a ética. Então, é importante destacar que não há amor sem a construção de limites. Quanto maior é o sentimento que você nutre por uma pessoa, cada vez é necessário construir um caminho onde perpassa a ideia clara de limites, de regras, de orientação. Então Kant diz que o respeito ele é o princípio para a educação. A base educacional ela sempre precisa ser colocado um olhar mais intenso sobre a importância do respeito em todo o processo de relacionamento como um todo. Então, o respeito é construído a partir da construção da liberdade. Kant, então, apresenta 4 aspectos significativos na construção de uma educação a partir do amor e limite. O primeiro aspecto, ele diz que não há como alguém educar uma criança sem que haja disciplina, sem que haja a construção de hábitos. Ele também coloca a importância da instrução, que quer dizer você oferecer para o outro a oportunidade de entender o que se espera dele e quais são as etapas para a construção desta disciplina. Ele também coloca como em terceiro lugar a grande relevância da cultura. E por fim, ele trata sobre a formação de um indivíduo para a vida em sociedade. Então, quais são os passos que eu queria destacar com você? Não há como você amar uma criança e não se inclinar para aprender como uma criança se comporta. Em cada faixa etária que uma pessoa vive, ela tem um modo de proceder dentro daquela faixa etária. Então, toda pessoa que ama, ela precisa conhecer como o outro funciona. Precisa conhecer qual a natureza que essa pessoa tem, para que a partir daí se construa uma disciplina de modo a atender à necessidade da construção do conhecimento. A instrução significa etapas, as metas, não é? O procedimento que se utiliza, tendo como ponto de partida a disciplina. Então, pais refém de filhos que não conseguem, então, estabelecer esse limite, essas regras claras, o que é que acontece? Ao mesmo tempo que dá a sensação de que um amor incondicional, um amor sem regras, é um amor correto, a médio e longo prazo, nós vamos percebendo que o excesso de permissão promove adultos infantilizados. Então, quando Kant aborda a questão da cultura, é porque ele reconhece a importância da formação de geração para geração. É claro que algumas coisas que nós aprendemos no ambiente familiar resulta de onde nós viemos. Então, é necessário reaprender, ressignificar o modo como nós vamos criar os nossos filhos. Porque essa construção de geração
está intimamente relacionado com a adequação ao ambiente em que nós estamos vivendo. Então, todas as vezes que eu recebo um paciente infantil, adolescente também, eu vou buscar conhecer a dinâmica familiar, porque o procedimento, o comportamento de uma criança, de uma adolescente, tem por trás uma construção que vem de geração a geração. Então, todo o processo de formação de um indivíduo, ele vai precisar ser revisto, ele vai precisar ser observado, que o principal papel de um pai, o principal papel de uma mãe é basicamente ensinar esse indivíduo, preparar esse indivíduo para a vida em sociedade. Então, quanto mais oferecermos para ele a capacidade de lidar com frustrações, a capacidade de ouvir um sim, de ouvir um não e de ouvir um espere, você não está apenas lidando com aquela situação que se estabelece no lar, mas você está preparando esse indivíduo para que ele interaja na escola, para que ele interaja lá na frente num relacionamento afetivo, para que ele tenha condição também de conviver com relacionamentos de amizade. Então, todas as vezes que nós pensamos na educação de uma criança, é preciso olhar não apenas para ele agora, e de como é engraçadinho vê-lo desobedecendo, como é engraçado vê-lo enfrentando o adulto. Algumas pessoas utilizam o argumento de que ele é tão bonitinho quando ele contesta, mas ele é tão bonito quando ele fica aborrecido, desconsiderando que se ele não está preparado para trabalhar com nesta criança as frustrações, a dinâmica do respeito, o cumprimento de combinados que foram feitos, você está, sim, preparando não uma pessoa que vai se tornar um adulto ajustado, mas está, assim, com isso, dando a oportunidade de entender que o mundo inteiro estará à sua disposição para se curvar às suas vontades. Então, Kant coloca: o homem tem apenas uma semente da bondade, mas precisa ser educado para desenvolvê-lo. Desse modo, não é natural na criança desejar agir de modo adequado, mas cabe ao pai, à mãe, ao cuidador, oferecer a oportunidade para que ela possa evoluir na arte de viver consigo mesmo e viver também em sociedade. A educação é uma das bases de formação moral de um indivíduo. A educação, ela é uma arte. A maior tarefa que uma mulher tem é educar o seu filho. A maior tarefa que um homem possa ter é formar um cidadão capaz de amar a si mesmo, capaz de cuidar de si mesmo e também ser alguém capaz de ser companheiro do outro nas suas lutas, na construção de projetos e na vida como um todo. Desse modo, Kant disse a seguinte coisa: a educação ajuda o homem a vencer as suas próprias inclinações naturais, muitas vezes egoísta. Aonde é que a criança, aonde é que o pré-adolescente, aonde é que o adolescente vai aprender a ser companheiro? Aonde é que ele vai aprender a olhar para o outro e entender que ele também pode cooperar nessa sociedade onde ele está inserido? É no ambiente familiar em que, como Kant disse, as inclinações naturais para o egoísmo, ele deve ser tratado para que essa semente não brote uma grande árvore e você mande para a vida uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto incapaz de amar, incapaz de ser companheiro, incapaz de dividir e de cooperar para que todo o ambiente esteja favorável para ele e para o outro.
Kant diz: deve-se começar a educar a criança pela lei que está dentro dela. E como é que você vai educar alguém em relação à lei que já existe dentro dela? Fazendo perguntas. Então, cada vez que uma adolescente, cada vez que uma criança, ela tem um comportamento inadequado, antes de você gritar com ela, antes de você partir para cima para bater, faça perguntas. Faça perguntas. Como é que você gostaria de ser tratado? Então, quanto mais perguntas você faz para uma adolescente, para uma criança, mais você está desenvolvendo, está estimulando a criatividade. Aguardar com paciência a iluminação do entendimento. E isso só pode acontecer fazendo perguntas precisas, para que esta pessoa possa ser convocado a refletir sobre o seu comportamento. Pais e mestres não devem ensinar o pensamento, mas eles devem ensinar a pensar. É por isso que a educação ela precisa ser marcada pela liberdade, mas também pela disciplina. É preciso ser tratado todo ato inadequado. Ele não deve ser deixado para depois. Todas as vezes que um filho ele age de maneira inadequada com o pai, com a mãe, com o vizinho, com a avó, com os tios, com os irmãos, essa questão precisa ser tratada, porque esse é o papel dos pais e do cuidador. A educação, ela não pode limitar-se apenas a regras. Ela não pode limitar-se unicamente à disciplina, mas, acima de tudo, ao exercício da reflexão. Assim dizia Kant, que a liberdade e a educação, elas andam juntas. Aprender a cuidar do corpo, aprender a cuidar de si mesma, é uma tarefa que precisa ser desenvolvida desde a tenra idade. Porque se esta criança, ela não é preparada, não é ensinada a cuidar de si mesmo, ela não vai ter competência para cuidar de outras pessoas. A educação pelo exemplo, essa é a tarefa dos pais. Pais, vocês são modelos. Não adianta você dizer uma coisa para a criança e você agir de maneira contrária ao seu ensinamento. Então é imperativo isso, agir de tal forma que a sua própria atitude seja uma norma silenciosa de um comportamento onde o filho pode aprender e adotar como norma universal. Então, é importante entender que não existe amor sem limite. Não existe a possibilidade de você amar nem uma criança, nem um parceiro, nem um amigo, e em todas as formas de amor. O amor, ele sempre precisa ter a marca da disciplina, sempre precisa haver uma relação entre a educação e a educação moral. Todos nós temos a tarefa de viver o exemplo, como exemplo, aquilo que nós gostaríamos que o outro vivesse. Educar alguém é ajudar a transformar a sociedade. Às vezes, algumas pessoas dizem assim, né? De que se simplesmente deixarmos que a vida ensine, está tudo certo. Não é tarefa da vida ensinar. É tarefa do pai, da mãe, do educador e daquele que cuida desta criança e desse adolescente. Então eu quero fechar essa breve reflexão relembrando de alguns princípios que Kant aborda. É preciso desenvolver a disciplina, a instrução, observar a cultura que o outro está inserido, investir de forma amorosa em todo o tempo na formação. Então, um grande abraço para você.